Oi, gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou começar o vídeo um pouco diferente. Eu tive que mudar a forma de gravação, então eu já vou ficar aqui do cantinho do lado. Dos últimos vídeos, nós conversamos sobre um subfilo que foi o Protocordata. E hoje nós vamos entrar em um outro subfilo, que é o subfilo Vertebrata. Vertebrata, o nome já diz, é a presença de vértebras. Ele é um subfilo muito especial, como todos os outros, né? Mas dentro do Protocordata estavam todos os animais que possuíam as características diagnósticas, mas eles não conseguiam formar, tá? Eles não conseguiam formar aí vértebras, uma formação de crânio. Então nós chamamos até eles de acraniatas, tá? Agora, dentro desses grupos de agora em diante, estão os craniatas. São aqueles cordados verdadeiros, que possuem um crânio, uma pequena formação de crânio, e que possuem vértebras, completas ou incompletas, com formação óssea ou cartilaginosa. Tá? O primeiro grupo que a gente vai estudar é o agnata. Mas antes de entrar no grupo, nós temos de saber o que diferencia um protocordata de um vertebrata. Tá? Primeiramente, o vertebrata ele vai ter as características diagnósticas. Ele pode ter as características só na fase embrionária ou mantê-las por toda a vida. Então, ele vai ter a notocorda, ele vai ter o tubo nervoso dorsal, ele vai ter as findas faríngeas e ele vai ter a cauda posanal. Ah, mas essas características pode ser que não encontre no animal as 4 ao mesmo tempo, mas ele vai ter em alguma fase da vida. Quanto à classificação, nós já trabalhamos os dois subfilos acima, que é o urocordata e cefalocordata, e a gente vai trabalhar o subfilo vertebrata. E depois nós vamos trabalhar classe por classe que estão dentro do vertebrata, tá? Inclusive a nossa classe também, que é a dos mamíferos. Lembrando que hoje nós vamos trabalhar os conceitos e as adaptações que nortearam essa evolução dos vertebrados. Lembrando que os vertebrados eles eram muito maiores, tá? E mais ativos que os protocordados. E tanto essas modificações no esqueleto como nos músculos permitiram maior velocidade e também maior mobilidade. Quanto maior movimentação, quanto maior mobilidade, maior gasto energético eu tenho. Então, maior taxa metabólica. E para isso, maiores adaptações esses organismos eles tiveram que sustentar. A primeira que nós vamos conversar é sobre o endoesqueleto. Primeiramente, os primeiros vertebrados eles possuíam tanto o endoesqueleto, tá, como o exoesqueleto, que podia ser de cartilagem ou osso. Então aqui tem uma representação, tá, que seria um peixe ancestral, então ele teria um exoesqueleto e por dentro um endoesqueleto. Ah, mas por quê? Proteção. Com o tempo, esse endoesqueleto, dá para ver aqui a palavrinha exo, tá? Exo. Exo e depois aqui o endo. Então, essas placas deram origem depois às escamas dos peixes. Com a perca, né, a perda do exoesqueleto e o ganho do endoesqueleto permitiu que o vertebrado também ganhasse tamanho corporal, né? Deixasse que esse tamanho fosse limitado. A maioria dos vertebrados, a notocorda e os centros vertebrais, eles são em forma de disco. E ele tem esses espinhos neurais para que a musculatura ela possa se ancorar com mais facilidade aí nesses espinhos. Isso facilita a movimentação desses animais. Então aqui essa imagem é do Hickman para que a gente possa ver o surgimento dos espinhos neurais e aqui uma imagem de uma vértebra para a gente poder ver esse espinho neural onde tem esse ancoramento, tá? E o mais interessante é que um dos conceitos mais importantes atribuídos à função mesmo de origem dos ossos foi a regulação mineral, porque o cálcio e o fósforo eles são usados em muitos processos fisiológicos e em particular
em organismos que têm uma alta taxa metabólica. Então, a estocagem e a regulação dessas substâncias provavelmente eram funções muito importantes que o osso dos vertebrados primitivos tinham. Lembrando que outra adaptação que foi muito importante foi em relação aos músculos, os miômeros do corpo desses animais. Se nós olharmos o músculo, por exemplo, do anfioxo, ele é em forma de V. E os ancestrais modificavam para um músculo em forma de W nos vertebrados. Nesse aumento de complexidade, isso também proporcionou um maior número de movimentos corporais para o animal. A maioria dos vertebrados primitivos, eles apresentavam esse endoesqueleto, e esse endoesqueleto ele se desenvolvia a partir da epiderme. Nos peixes primitivos, tá? Eu vou citar um exemplo, que são os tracodermos e os pracodermos, eles possuem um corpo parcialmente recoberto por uma armadura óssea, tá? E essa armadura foi que deu origem, aí, modificando-se, às escamas dos demais peixes. Muitos dos vertebrados posteriores também são protegidos por estruturas queratinizadas, que também derivam-se da epiderme. Por exemplo, as escamas reptilianas, as penas, os pelos e os cornos. E lembrando que a adição dos músculos na faringe fez surgir um movimento de sucção da água nos peixes. E com a origem da brânquia, que é altamente vascularizada, a função da faringe ela vai se alterar. E agora ela passa a ter o quê? De troca gasosa. Então, os vertebrados, além de todas essas adaptações e alterações, pequenas modificações, ocorreu uma super alteração no tubo digestivo. Os deslocamentos que antes eram por movimentos ciliares começaram a acontecer por ação muscular. E aí também surgiram glândulas digestivas acessórias que nós não encontramos nos protocordados ainda. O sistema circulatório apresenta um coração ventral com câmaras, sendo fechado com artérias, com veias e a presença de rins glomerulares pares, que é algo que nós não encontramos ainda nos protocordados. Mesmo que, dentre as diferentes classes, seja muito diverso os tipos de sistema circulatório, todos vão apresentar um sistema básico, que seria coração ventral com câmara, sistema fechado com artérias e veias, presença de rins glomerulares. Outra adaptação, assim, que fez diferença foi o encéfalo tripartido e altamente diferenciado. Então, eu tenho o prosencéfalo, mesencéfalo, rubocéfalo e a presença agora de 10 ou 12 pares de nervos cranianos e um par de nervos espinhais e cada miótopo em cada miótopo primitivo. E a presença também de órgãos sensoriais pares, que nós não encontrávamos antes lá nos anfioxos, nos cefalocordados e nos urocordados. Lembrando que até agora a gente só falou do que diferenciou os cordados dos vertebrados, tá? Só o que diferenciou dos vertebrados primitivos. Quanto mais nós subimos nessa escala, mais diferentes e mais características vão surgindo. Nós vamos começar a falar na próxima aula dessa classe, que são as agnatos, tá? Então, agora nós vamos estudar um pouquinho, falar um pouquinho sobre as características que diferenciam os cordados dos vertebrados, né? As que surgiram e que diferenciam esses dois grandes subfilos, tá? E eu espero que essa aula tenha sido bem interessante e eu vou deixar para vocês uma atividadezinha de revisão lá no AVA. Gente, saudades e até a próxima aula!